Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se, acione o sininho e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Vamos ouvir o testemunho tremendo do Wesley. Diante de tantas provações, sua fé em Deus permaneceu firme. Espero que você seja grandemente abençoado com este testemunho. Olá, eu quero primeiramente agradecer a Marilene pela oportunidade de estar aqui para contar um pouco da minha história, né? Então, muito obrigado, Marilene. Meu nome é Wesley, eu sou advogado, tenho 57 anos, sou casado e trabalhamos com soluções empresariais e soluções tributárias. E eu quero contar um pouquinho para você do que Deus fez e o que Ele tem feito na minha vida. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Carangola. Fui criado numa família, nasci numa família simples, uma família humilde, uma família que era pai, mãe e uma irmã. E minha família era uma família religiosa, então eu fui apresentado a Deus desde novo, desde a minha infância. E o Deus que eu conheci na minha infância, que meus pais me apresentaram, era um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, mas às vezes eu tinha um pouco de medo desse Deus, né? E eu achava que esse Deus tinha muita coisa para se preocupar e que não tinha nenhum tipo de preocupação com Wesley, ele não tinha tempo para cuidar de mim. Esse sentimento, né, de distanciamento fez com que na adolescência, né, eu me sentisse muito vazio, né, com vários questionamentos de onde vim, para onde vamos após a morte e coisas do tipo, né? Meu pai também veio a falecer quando eu tinha 16 anos e esse vazio que eu sentia só aumentava, né? Essa falta de paz, eu achava que minha vida não tinha nenhum propósito e buscava propósitos. Então, eu era um adolescente sonhador. Eu queria fazer um curso superior, eu queria estudar, queria trabalhar, queria ganhar dinheiro, conquistar coisas que eu não tive na minha infância. E assim foi, né? Eu vim para Belo Horizonte para estudar, aqui comecei a fazer uma faculdade, então eu buscava preencher esse vazio com esse curso superior, com vida profissional, com aquisição de bens, com bens materiais, né? Mas isso, nada disso trouxe paz ao meu coração, nem preencheu o vazio que eu sentia. Procurei também na vida, durante essa juventude, né? Nessa busca toda, busquei em bebidas, em noitadas, em sexo fácil, mulheres, né? Em drogas, mas nada disso também foi capaz de preencher o vazio que eu sentia. Achei que talvez num casamento eu fosse encontrar essa paz, mas também não foi num casamento. Eu me casei, mas logo depois veio o divórcio, e com o divórcio a frustração, com a frustração a depressão. E eu estava ali, eu com um filho, né, desse casamento, sem saber o que ensinar a ele, eu me achava fútil, né, e os momentos de depressão foram tomando conta de mim até pensar várias vezes que minha vida não tinha valor algum e que o melhor seria tirar a minha vida. Mas um dia eu fui convidado para uma reunião e nessa reunião me apresentaram um Deus totalmente diferente daquele que eu conhecia. Era um Deus Pai, um Deus também poderoso, mas era um Deus cuidadoso, um Deus próximo, um Deus que se importava comigo. E eu percebi que tudo que eu tinha feito, a forma como eu dirigia a minha vida, só tinha me trazido dor e sofrimento. E ali naquele momento eu convidei Jesus a vir morar no meu coração, convidei a Ele a dirigir a minha vida. Falei, olha, eu não sei dirigir a minha vida, então que você dirija. E isso foi como um alívio para mim. De imediato eu senti que o amor de Jesus havia preenchido aquele vazio no meu coração. Jesus também mudou o meu caráter, mudou o meu jeito de pensar, meu jeito de agir, seja na vida profissional, na vida emocional. Também me deu uma nova oportunidade, a oportunidade de constituir uma família. Eu conheci a minha esposa e com ela hoje a gente tem uma verdadeira família. Nós temos 5 filhos.
E Deus foi mudando, mudou a minha área de atuação profissional, né? Me deu uma nova direção. Hoje, os clientes que eu tenho no escritório são clientes trazidos por Deus, são clientes novos, nenhum de antes dessa decisão, né? Dessa aliança feita com Ele, para que eu pudesse aprender a depender somente de Jesus. E Ele foi fazendo tantas maravilhas, se eu fosse contar aqui seriam muitas. Mas no ano de 2019 eu percebi algo, eu descobri algo, que eu não tinha uma total confiança naquele Deus a quem eu entreguei minha vida, como eu deveria confiar, né? Eu fui fazer um exame de rotina, e nesse exame de rotina, um ultrassom, apurou que eu tinha uma mancha no abdômen, próximo do pâncreas, e eu peguei o laudo, né? E resolvi abrir o laudo, e quando eu abri, eu me deparei com palavras diferentes, né? E fui ao Google procurar e pesquisar, enfim, eu me deparei com a seguinte situação, que eu estava provavelmente com um tumor, né, no pâncreas, um câncer, e que esse câncer no pâncreas não tem cura e que o tempo de vida é de 6 a 9 meses. E ali o meu mundo ruiu, né? Eu só pensava, fiquei a noite toda pensando nos filhos, pensando que eu não veria o meu filho mais velho se formar em medicina, que era um sonho dele, eu não veria o mais novo crescer, e com pensamentos ruins demais. E o conselho foi que eu fosse fazer uma nova ressonância, e fiz uma ressonância 2 dias depois, e no dia 13 de setembro de 2019, eu estava na minha residência e tive um infarto. Não foi a causa, mas talvez o gatilho tenha sido a pressão que eu senti, o temor que eu senti, essa falta de confiança, essa agitação da notícia. Fui encaminhado aqui para o Hospital Biocor, e ali naquele hospital eu fiquei 3 dias na UTI para fazer um outro exame, e foi um momento muito bom, foi um momento que esses 3 dias eu estive mais próximo de Deus, conversando mais com Deus. E ali, no meio de tanto medo, temor de morrer, eu pedi a Deus uma prova. Falei, Senhor, me dá uma prova de que eu vou sair vivo dessa cirurgia. E Ele me concedeu uma prova, uma pessoa que eu anos não via, não via por problemas de um atrito que nós tivemos, já havia perdoado, mas não, a pessoa sumiu da minha vida. Essa pessoa mandou uma mensagem para mim, e era o pedido que eu tinha de prova com Deus de que eu iria sobreviver. Então eu fui para a cirurgia com muita tranquilidade. Deus colocou um médico especial para cuidar de mim, um médico que é referência no Brasil em relação à cirurgia cardiovasculares. Fizemos a cirurgia, eu tive aí a oportunidade, né, de uma recuperação. Foram feitas 3 pontes de safena, uma cirurgia de peito aberto, 3 pontes de safena e uma mamária. E eu vim para casa para recuperar, mas tive um problema, eu tive uma infecção no local em que tira a veia, a safena, que é na perna. Então eu tive uma infecção, e essa infecção passou para o peito. E o médico ficou muito preocupado, me internou novamente com doses cavalares de remédios, né? E ali havia uma situação, um prognóstico. O prognóstico era: você vai ter que fazer aí um curativo a vácuo, que é abrir novamente a cirurgia, colocar um canudo, e ali ele fica ligado a uma máquina fazendo sucção, porque com a infecção os ossos não colavam, eles faziam esse movimento, que é o externo, que é cortado, né? E o prognóstico médico era que eu ficasse em torno de 3 a 4 semanas com este curativo a vácuo. Mas ali naquele momento, tocado por uma palavra de Deus, que diz que Jesus, quando morreu, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ali naquele momento, eu me apeguei e pedi a Deus um milagre. Toda a minha igreja que eu frequento, a Igreja Batista Central, a qual eu tenho uma gratidão
enorme aos seus líderes e a todos os membros, né, se debruçaram, né, clamaram a Deus pela minha vida. E Deus fez um verdadeiro milagre. O médico voltou 2 dias depois e me disse: olha, os seus ossos já não estão tão reverberando tanto. Talvez você não precise de ficar 3, 4 semanas com aquele curativo. Talvez 1 semana. E eu falei com ele: olha, é porque você não conhece o Deus ao qual nós servimos. E continuamos ali firmes, clamando a Deus. E passados mais 3 dias ele volta e fala: olha, aconteceu aqui que os seus ossos colaram, a infecção acabou e eu vou te dar alta, se os outros médicos concordarem. Eu fiquei mais, acho que 1 dia ou 2 no hospital, por conta dos outros médicos, para fazerem o relatório, né? E ao final eu fiquei 12 dias nesse hospital. Deus fez um verdadeiro milagre ali. Deus mostrou que quando nós clamamos, quando nós confiamos nele, nós podemos receber milagres de cura na nossa vida. Você deve estar se perguntando: e a mancha no pâncreas, né? A mancha no pâncreas, nós continuamos a pesquisar e fizemos vários exames. O cirurgião já tinha dito, através de uma das tomografias, que teria necessidade de uma cirurgia, independente de ser maligno ou benigno, por conta do tamanho, era 3 centímetros, né? Mas que ele iria marcar a cirurgia para maio de 2020, porque eu estava tomando remédios muito fortes, anticoagulantes muito fortes, né? E não podia fazer essa cirurgia porque eu também estava fraco. Era 19 de setembro e ele iria marcar para maio. Mas em dezembro, num dos últimos exames que eu fiz, aliás, no último exame que eu fiz, o médico apurou que eu estava realmente, que aquele tumor era maligno, era um câncer agressivo, e que não poderíamos esperar para o mês de maio essa cirurgia, sob pena de ocorrer uma metástase, né? E os médicos se reuniram, o cardiologista, o cirurgião, o médico que me acompanha, e ali eles decidiram: olha, vamos antecipar, mesmo com o risco, né, da cirurgia muito próxima uma da outra, e ele vai ter que parar de tomar os medicamentos para a cirurgia cardiovascular, para não dar uma hemorragia, né? E nós fizemos essa cirurgia no dia 7 de fevereiro de 2020. A cirurgia correu bem, nós clamamos a Deus para mostrar o médico que deveria conduzir, e Deus direcionou para que esse médico fosse aquele escolhido, aquele cirurgião, e Deus usou ali naquela cirurgia. Eu fui para casa, mas infelizmente tive que retornar para o hospital. Eu tive uma infecção interna no local da cirurgia, com uma secreção infecciosa de grande porte, e teria que fazer uma punção. Fizemos essa punção, para vocês terem ideia, foi retirado 600 ml de secreção, e eu voltei para casa com um dreno, que ficou até o mês de maio de 2020. Mas eu sentia muita dor, era uma dor horrível, era uma dor muito forte, e eu aqui, nesse local que eu estou gravando, por várias noites, eu estive aqui pedindo a Deus pela minha vida e pedindo a Deus para me mostrar o propósito daquilo tudo, né? E Deus me mostrou o seu propósito. Eu que achava que a minha vida não tinha propósito, eu não tinha paz, né? Aquele vazio que eu sentia me causava uma sensação de falta de propósito. Deus me mostrou que o propósito era de estar aqui hoje falando para você que está nos assistindo, falando: olha, confia em Deus. Esse Deus que nós servimos é um Deus que é um Deus de milagre. É um Deus que faz infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos. Deus faz uma obra completa. Quando foi feita a biópsia, era para ver que tipo de medicamento eu tomaria para efeitos de uma quimioterapia. E na biópsia apurou-se que que aquele câncer era um câncer realmente agressivo, mas que ele foi todo retirado e foi todo extirpado, não havia metástase, que eu não precisaria de fazer também essa quimioterapia. E hoje eu estou fazendo os controles, já fiz por 6 meses, né? E os controles por imagem têm mostrado que eu não tenho nenhum tipo de câncer, porque Deus faz muito.
E eu que achava que Deus não cuidava de mim. Deus teve inúmeros cuidados. Se eu fosse contar aqui, eu ficaria horas. Mas eu preciso te contar um, né? Primeiro é que a cirurgia estava marcada para maio e ela foi antecipada para fevereiro. Se eu fosse fazer essa cirurgia em maio, estaria no auge, no pico da Covid em Belo Horizonte, pico da pandemia. O outro é que há pouco tempo o irmão de uma conhecida nossa foi submetido à mesma cirurgia que eu e ele veio a falecer porque o coração dele não suportou. Ele não sabia, assim como eu não sabia, que tinha problemas cardíacos. Ele também não suportou e veio falecer. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, coitado do Wesley, ele teve um infarto para depois cuidar de uma outra cirurgia para retirada de um câncer. Mas isso foi cuidado de Deus. Deus primeiro limpou o meu coração, usou os médicos, limpou o meu coração para depois eu ser submetido a essa cirurgia e sair vivo dela e estar aqui hoje falando para você. E tudo isso não é privilégio meu. Tudo isso é porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Um dia eu falei, Senhor, toma conta de mim, dirige a minha vida, vem morar no meu coração, escreva uma nova história para mim. E esse Deus foi fazendo infinitamente mais do que tudo aquilo que eu imaginava, do que eu pedia. Ele foi trazendo restauração, ele restaurou minha vida emocional, minha vida familiar, né? Ele trouxe paz ao meu coração, ele trouxe tantas coisas e trouxe cura, trouxe milagre também. Eu espero que você, através desse breve relato, possa perceber que Deus pode fazer também tudo isso por você, que Ele possa trazer, você possa ter experiências com esse Jesus, com esse Deus maravilhoso em sua vida. Bom, depois, né, de contar a minha história, né, o meu depoimento aqui, eu queria dar a você a mesma oportunidade que eu tive há alguns anos atrás, dar uma oportunidade àqueles que ainda não tiveram essa experiência com Jesus. Eu estou te convidando aqui a fazer uma oração, é uma oração simples, né? Não há nenhum tipo de troca de religião nem nada, mas nós estamos falando de experiências com Jesus, experiências com Deus. Então, se você sentiu no seu coração um desejo de ter essas experiências, eu quero te convidar a fazer essa oração, repetindo essa oração comigo agora ou depois. Você pode assistir de novo e fazer essa oração. Essa oração diz o seguinte: Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Muito obrigado pela minha vida. Eu quero neste momento dizer que sou um pecador, necessito do teu perdão. Eu te peço perdão pelos meus pecados e quero te convidar a vir morar no meu coração. Eu quero te convidar a dirigir a minha vida. Neste momento, eu quebro qualquer outro tipo de consagração que eu tenha feito ou fizeram por mim a outros deuses e reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu te peço que escreva uma nova história para mim, uma história de paz, uma história de harmonia, uma história de confiança, uma história de fé, uma história de restauração da minha vida em todas as suas áreas. Amém. Bom, se você fez essa oração, né, eu tenho certeza que tem festa hoje no céu. Deus se alegra com isso. E eu quero fazer mais uma oração para terminarmos. Uma oração por você que fez essa oração agora e uma oração também pelos demais participantes aqui desse evento, né, desse evento virtual. Senhor Deus, muito obrigado por poder estar aqui contando a minha história, contando esse depoimento e que o Senhor possa acolher em seus braços essas vidas que hoje entregaram a Ti a direção delas. Eu quero te pedir, Senhor, que essas pessoas tenham experiências contigo, experiências de alegria, de restauração, experiência de preenchimento de vazio, que o Senhor possa estar a cada dia ao lado delas,
acompanhando, guardando e livrando de todo mal. Eu quero te pedir também por todos que nos assistiram, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, cada família, que essas pessoas possam ser cada dia mais confiantes em Ti, que elas possam entender a dependência de Ti, Senhor, e que possam conhecer o Seu amor transformador e levar a outras pessoas este amor que transforma vidas. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por estar nos guardando, nos mantendo vivos diante dessa pandemia que estamos vivendo. E te pedir que o Senhor esteja presente em cada casa, em cada família, em cada lar, e que cada um possa ter cada dia mais experiências contigo. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por ouvir essa história, ouvir a transformação que Deus fez na minha vida. Deus abençoe a cada um de vocês.